Bom dia, Rosivone, RCT underline 59. Bom dia, Deus te abençoe. O pessoal tá entrando segunda-feira, começando a pegar o ritmo, né? É isso aí. Bom dia, Cláudia, Michele. Bom dia, Rosivone. Deus te abençoe. Rosivone tá sempre aqui, né? RCT também. Deixa o pessoal ir entrando aí. Enquanto isso, a gente vai se preparando aqui para nossa leitura. Primeiro dia da semana com a nossa devocional. A gente vai estar aqui até sexta-feira, se Deus quiser. Vamos estar aqui. Bom dia, Garcia, Luiz Garcia, Eliana. Bom dia, querida Cláudia. Bom dia. Mas a gente vai estar aqui. Aproveita enquanto o pessoal vai entrando, gente, para você já ir pensando, porque hoje o nosso devocional aqui, ele sabe aquele tipo em que a gente já começa a semana sendo relembrado de que de como deve ser o nosso caminhar com Cristo. Então, a gente já vai começar assim, mas sempre em amor, né? E lá, RCT Ricardo Torres da Barra Olímpica. Agora vamos ver, Ricardo, vamos ver se agora eu não esqueço mais. Em vez de falar RCT, eu já falo Ricardo Torres, Barra Olímpica, que bom, pertinho. Outro dia eu estive na Barra Olímpica, né? Pertinho aqui de casa, muito bom. Celso, bom dia, deve ser o Celso e a Ângela. Bom dia para vocês, mas eu estava falando, a gente vai começar essa semana, esse devocional de hoje, nos relembrando do nosso caminhar com Cristo. Mas é tão bom, é tão importante isso também, nós sermos relembrados dessa postura. Mas vamos lá, bom dia, Anitta, para depois mais tarde, deixa eu entrar mais, pessoal, que eu vou dar os parabéns aí para o Dia dos Pais, que foi ontem, né, e eu aproveito, gente, só para fechar aqui, para a gente começar e não perder tempo, compartilhe esse devocional, faça a divulgação do devocional, independente se sou eu que estou aqui ou se é uma outra pessoa, ou principalmente se é o bispo, compartilhe, faça a divulgação desse devocional, que ele não é específico de nenhuma igreja dentro da denominação Família da Fé. Ele é geral para todas as denominações e para todo mundo, né? Até mesmo para quem não conhece a palavra de Deus ainda, não experimentou esse amor de Deus. É tão legal, às vezes, uma palavra que é falada aqui, sabe? Traz aquela resposta para aquela pessoa, traz aquele direcionamento, traz o descortinar da palavra de Deus e o entendimento desse amor maravilhoso que ele tem por nós. Bom dia, Deda, bom dia, Érica. Então, vamos lá, gente, vamos começar? Mas eu queria começar diferente hoje, vamos começar orando, colocando desde já a nossa vida, a nossa semana, que começou ontem, mas essa nossa semana aqui hoje, de dia útil, nas mãos do Senhor. Senhor amado, muito obrigada, Deus. Nós estamos iniciando, Senhor, mais uma semana de devocional e queremos entregar completamente essa semana nas tuas mãos. Que, Senhor, nós vamos ter 5 dias aí de devocional pela frente. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar ao nosso coração, de ministrar a cada um de nós aquilo que tu queres, Deus, para que a gente possa caminhar como Cristo caminhou, não apenas numa religiosidade, num legalismo, ou não, Senhor, mas numa certeza de que é o melhor, é o teu propósito para a nossa vida, que na verdade se revela sendo o melhor para nós, Deus. E de entendimento que caminhar debaixo da tua direção é um guarda-chuva que nos protege, que nos guarda e que nos faz experimentar a tua vontade. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã aqui. Senhor, ontem nós comemoramos o Dia dos Pais. Senhor, eu não sei quantos pais tem aqui representados, mas que a tua bênção, a tua direção, a tua sabedoria
possa estar sobre a vida de cada um. Deus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Aproveito para desejar para você que está aqui, que é pai, ou você que também está nos assistindo, que é pai, um feliz Dia dos Pais pelo dia de ontem, que comemorei aqui, que Deus te abençoe, te dê sabedoria, discernimento, direção do Espírito, para criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, né? Para estar com eles no caminho, caminhando junto com eles, sendo essa referência de fé, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos. Não é apenas um bem material, é legal, tudo bem, se pode, não tem problema nenhum, mas acima de tudo é um legado de fé de uma vida em Cristo. Amém? Vamos começar? Amém, glória a Deus. Para quem entrou depois, Deus te abençoe, bem-vindo, vocês tenham um dia abençoado. E vamos lá, nosso texto de hoje, o título é O Testemunho de Outros. E nós vamos ler 1 Samuel 12, versículos 3 e 4, e que fala assim: Aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Só para vocês poderem entender, esse texto aqui é um discurso, né? Acho que a gente pode falar assim, que Samuel foi o último juiz ali de Israel. Israel queria um rei, eu quero um rei, a gente quer ser como as outras nações, a gente quer um rei que governe sobre nós. Gente, eles tinham o próprio Deus que direcionava, mas eles queriam um rei. E ele estava fazendo essa transição, ele continuaria como juiz, mas Saul assumiria o trono. E então ele estava fazendo esse, vamos dizer assim, esse discurso de despedida, né? Esse discurso de uma transição de liderança. Ele vai continuar sendo profeta, eu falei juiz, não, mas ele continuar sendo profeta, mas também juiz também, mas ele vai continuar sendo profeta, mas essa questão do agora, a partir de agora, teriam um rei reinando ali sobre Israel, Saul seria esse rei, e ele estava ali prestando contas da sua própria liderança para o povo. E ele faz essa série de perguntas aqui: eu tirei alguma coisa de vocês, eu enganei alguém, eu oprimi alguém, eu aceitei suborno. Olha, eu usei desse meu cargo para poder ter privilégios, para poder ter um benefício próprio. Eu fiz isso, e o povo respondeu: não, você não fez nada disso. E a gente vai ler o texto aqui. Há uma liberdade que vem de não termos nada a esconder. Viver uma vida de integridade permite essa liberdade. Sua integridade é medida não pelo que você diz sobre si mesmo, mas pelo que Deus e as pessoas dizem sobre você. Samuel tinha vivido sua vida toda entre o povo de Deus. Os líderes que o tinham precedido foram desonestos e corruptos. Seria fácil para Samuel comprometer seus negócios também. Perto do final da sua vida, entretanto, Samuel pôde se colocar diante de sua nação e pedir para que fossem reveladas quaisquer ofensas que ele tivesse cometido. Nada pôde ser apontado. A gente leu o texto aqui, ele se colocou, como se diz num ditado popular, lembrei disso agora, ele deu a sua cara a tapa, mas nada, ninguém tinha nada para dizer contra ele, né? Foi um caminhar de integridade. Bom dia, Fran. Um caminhar de integridade. E eu achei interessante porque nós lemos aqui uma frase que serve para nós hoje completamente. Viver uma vida de integridade permite essa liberdade. Se eu não tenho nada a esconder, se a minha vida, usando outro ditado popular, é um livro aberto.
eu não tenho nada para esconder, eu não estou fazendo nada aqui, como ele falou, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, se eu fiz, né, eu estou aqui me colocando diante de vocês. Se eu não tenho nada a esconder, gente, isso é a maior liberdade que a gente pode, da forma que a gente pode caminhar, porque eu não preciso me preocupar. Peraí, eu falei isso aqui para uma pessoa, para outra eu falei isso, e eu não posso me confundir. Não, eu só simplesmente caminho, simplesmente sou livre, sabe? Sem preocupação. Vamos lá. Em sua posição de liderança, Samuel poderia ter tirado vantagem sobre o povo. Mas ele cuidadosamente guardou seus motivos e manteve seus relacionamentos íntegros e por isso pôde, sem receios, pedir às pessoas para reportarem se ele havia feito algo de errado e de alguma maneira. Ele não teve medo de perguntar, porque ele sabia. A gente sabe, né, gente? A gente sabe se a gente está andando em integridade ou não. Eu sei se eu estou falando a verdade para uma pessoa ou não. Você sabe se você está fazendo alguma coisa escondida ou não. A gente sabe. E Samuel, ele não, como eu disse, ele não tinha problemas sobre isso, porque ele sabia como ele andava. Essa história, eu não sei se eu ando certo. Não, a gente sabe, gente. A gente sabe. É necessário coragem para abrir a vida ao escrutínio de outros, mas Samuel não tinha medo de que outros pudessem dizer sobre ele. Ele não precisou evitar ninguém, como se os tivesse ofendido. Ele tinha toda uma segurança que vem de um viver inculpável. É interessante isso aqui, gente, porque nenhum momento a gente está falando, Samuel, ele era o perfeito. Ele era aquele homem que não errava, ele era aquele homem que não... Não é isso. Nenhum de nós passaria nesse crivo. Mas é uma segurança, como aqui está falando, de um viver inculpável. É uma segurança de uma certeza, de uma decisão. Eu quero caminhar de forma correta. Eu quero caminhar com integridade. Vamos trazer para a gente aqui, para a nova aliança. Eu quero caminhar como Cristo caminhou. Se eu estou dizendo que eu estou nele, eu quero caminhar como ele caminhou. Essa decisão diária que não é no automático, é uma decisão de caminhar como Cristo caminhou. Uma decisão de andar em integridade. Então, eu creio que era isso que Samuel tinha. Ele não era perfeito, mas ele sabia que ele tinha decidido todos os dias estar honrando a Deus através da sua vida. Se você errou com alguém, não pode mudar o passado, mas pode escolher viver com integridade daqui em diante. Desse dia em diante. Viver de maneira justa o libera para estar diante de qualquer pessoa sem nenhuma vergonha, sabendo que se comportou de uma maneira que honra a Cristo. Se sua reputação foi manchada, busque o perdão daqueles que ofendeu. Peça a Deus para guiá-lo diariamente em seus relacionamentos, para que não tenha do que se arrepender em relação à maneira como tratou as pessoas. Então, bom dia para você que foi entrando depois. Então, só aqui, rapidinho, voltando para Samuel, porque esse texto aqui, ele vai falando sobre essa questão de liderança, mas eu queria que a gente não só focasse nisso, mas a gente focasse na nossa vida como um todo. Porque não é porque, de repente, eu não sou líder de algo, seja a nível eclesiástico, seja a nível trabalhista, não é porque eu não sou líder que eu não preciso andar em integridade. Não, isso na verdade é para todos nós. E o melhor é que ele foi perguntando, né? Eu fiz isso, eu oprimi alguém, eu tomei algo de alguém que não era meu, como é que fala? Eu tenho aqui as perguntas. Eu aceitei suborno, eu oprimi, eu usei essa posição para meu benefício, e o povo foi respondendo, não, você não fez nada disso, em nada você nos defraudou. Defraudar é pegar, injustamente, é roubar, é enganar. Não, você não fez nada disso. Em outras palavras, você é um homem íntegro. Você caminhou de forma íntegra.
E isso traz uma lição para nós. É aqui que eu queria fazer essa ponte. Não ficar presa somente ao que, como foi a vida de Samuel. Como foi a vida dele, a gente já sabe. Mas hoje a gente precisa de como é a nossa vida, como é o nosso caminhar hoje aqui. Como é o nosso dia a dia, não só de um líder, mas de todos nós que dizemos estar em Cristo. Mas ainda assim, usando Samuel, ele chegava e ele não estava tentando, peraí, deixa eu defender a minha reputação, deixa eu, vem cá você, faz o seguinte, olha, fala meu favor ali pro povo, não, porque eu preciso melhorar a minha imagem. Não, ele simplesmente chegou e falou assim, olha só pessoal, examinem a minha vida. E isso traz por isso que a gente leu aqui, é preciso coragem para falar isso, porque isso é ter uma consciência limpa diante de Deus e das pessoas. De novo, para quem entrou depois, isso é perfeição? Não, não é perfeição. Mas é a decisão consciente de caminhar em integridade. E o apóstolo Paulo, já trazendo aqui para o nosso dia a dia, para a nova aliança, ele falou isso também. Lá em Atos 24:16, eu estou com ele escrito aqui, Paulo afirma o seguinte, olha, por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando, olha, eu estou aqui, procurando caminhar em integridade e caminhar reto diante de Deus, diante dos homens. Paulo, quando falou isso, ele estava sendo acusado ali, injustamente, claro, porque ele estava pregando o evangelho e tudo mais. E ele chega e fala isso, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu creio em Deus, eu creio na lei e nos profetas, que é o que a gente fala, né? Que é o nosso Antigo Testamento. Eu estou aqui esperando a ressurreição dos justos. Eu estou aqui, eu creio, eu procuro viver de acordo com essa esperança. Ou seja, ele está falando assim, eu creio nisso tudo. A minha vida está pautada nisso. Então, por causa disso, porque a minha vida está pautada nisso, porque eu tenho essa esperança, então eu me esforço. Ou seja, gente, é o que eu falei desde o início, eu sou consciente, eu tomo essa decisão de caminhar com uma consciência limpa, com uma consciência sem ofensa. Eu caminho de forma que, se a minha vida for examinada, eu estou tranquilo. De novo, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu procuro caminhar de uma forma limpa, de uma forma reta. E sabe, gente, o que isso traz pra gente? Paulo estava falando aqui pra gente, olha, eu não quero viver deliberadamente, eu não quero viver escolhendo caminhar ou viver em pecado, em viver em hipocrisia, em usar entre aspas, uma máscara dentro da igreja ou dentro de pessoas cristãs. Eu sou a capa da santidade. Mas quando eu saio dali, eu tiro aquela capa. Não é isso. E ele está falando, eu escolho não viver em desonestidade. É diferente de falar, eu nunca erro. Eu sou perfeito, eu sou o suprassumo dos apóstolos, eu sou o suprassumo dos cristãos. Não, mas em outras palavras, é como se o Paulo estivesse falando, e essa tem que ser a nossa oração. Olha, quando eu erro, porque eu erro, porque eu falho, mas eu não quero permanecer no erro. Eu quero acertar a minha vida diante de Deus. E eu quero caminhar em santidade. Caminhar de forma separada para Deus. Se lembra? Santidade é isso. É ser separado para. Ser separado para um propósito. E Paulo continua quando ele fala, olha, eu quero caminhar sem culpa ou sem ofensa. O sentido dessa palavra no original, olha, eu não quero ser
causa de tropeço, motivo de tropeço para ninguém e nem motivo de acusação. Em outras palavras, eu quero caminhar vivendo a verdade, porque Cristo é a verdade. Ele é a minha referência. Ele é o meu padrão. Sabe, Paulo está querendo falar, olha, e essa é a primeira, se eu fosse didaticamente dividir em duas etapas, é a primeira das etapas, nessa dimensão de caminhar em integridade, de caminhar como Cristo caminhou. Eu quero que a minha vida esteja correta diante de Deus, não firmado eu mesmo, em mim mesmo, na minha força, no que eu faço, não, mas na dependência do Espírito Santo. Eu quero caminhar em integridade diante de Deus. Eu não quero viver uma vida de aparência. Sabe por quê? Porque eu posso enganar as pessoas. Eu posso construir uma reputação lindíssima na aparência dos outros, mas o meu caráter está completamente destruído. Eu posso parecer espiritual, mas na verdade é que eu não consigo esconder nada de Deus. Então, muito mais do que somente eu perguntar o que as pessoas pensam de mim. A minha primeira pergunta tem que ser: como eu estou diante de Deus? Não na minha força. Não na minha força, mas decidindo, firmado pelo Espírito Santo, capacitado por Ele, fortalecido por Ele, como têm sido as minhas decisões de caminhar com Deus, como Cristo caminhou. Mas só que não para por aí. Se lembra que eu falei? Essa é a primeira decisão. A outra, depois dessa, sim, eu tenho uma responsabilidade diante das pessoas, e Samuel revelou isso. Olha, se eu fiz alguma coisa, se eu enganei alguém, se eu roubei de alguém, se eu oprimi alguém, se eu peguei o que era indevido, se eu defraudei alguém, em outras palavras, fale agora, o cálice fala sempre. Não pode falar. Eu tô aqui, porque a gente não é aquilo, eu só dou satisfação a Deus e pronto, e não tô nem aí pro resto das pessoas. Em primeiro lugar, sim, a nossa vida é diante de Deus, a gente não esconde nada dele. Mas é claro que numa segunda instância, sim, eu tenho que, eu não deixo de dar uma satisfação às pessoas. Afinal, eu estou aqui como representante de Cristo. Eu e você, nós somos representantes dele. Então, é aquela história que eu já falei outras vezes. Ele é crente, ou ele é um líder, ou ele é um pastor, ou ele está na igreja de domingo a domingo. Mas, gente, mente que nem sente. Não combina. Não combina. Sabe, então, nesse sentido, a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Ele deve produzir um mover dele no meu coração que sim vai influenciar a maneira como eu trato as pessoas, como, não só no trato da educação, bom dia, boa tarde, mas em tudo. Em como eu lido com elas, em como eu não só eu as trato, mas como é o meu relacionamento em tudo, sabe, no meu dia a dia, de forma, na igreja, no meu trabalho, em casa, em todas essas coisas. O que o Paulo está falando aqui, olha, eu vou viver, eu vou viver de forma que todo mundo goste de mim. Não era isso que ele estava falando. Porque mesmo você caminhando em total integridade, vamos dizer assim, gente, você não vai conseguir agradar todo mundo. Vão ter aqueles, você fazendo tudo certo, sempre vai ter alguém que faz, é um fanático. Não, não é isso. Eu não vou estar esperando validação das pessoas. Essa é a diferença. Samuel, ele não estava esperando uma validação das pessoas para poder
tá bem diante de Deus. Ele sabia o relacionamento que ele tinha com Deus, e Paulo sabia do relacionamento, e esse relacionamento influenciava a forma como ele lidava com as pessoas, mesmo sabendo que às vezes nem todo mundo ia gostar dele, porque às vezes tem pessoas que justamente por você decidir caminhar em integridade, caminhar na dependência do Espírito, vão ter, a verdade é essa, inveja de você, e muitas vezes vão tentar te prejudicar até por isso, porque queriam ser como você é, mas às vezes não estão dispostos a tomar uma decisão de seguir a Cristo, de andar como Cristo andou, de dizer não para o pecado, de dizer não, eu não vou mentir, não, eu não vou enganar, não, eu não vou fazer isso aqui que vai me trazer vantagem, mas está aqui no escondidinho, por debaixo dos panos. Não é isso. E nós não somos chamados a andar conforme a nossa reputação, que é o que dizem sobre nós. O que diz sobre nós, o que dizem sobre nós vai ser uma consequência da nossa vida com Deus. Mas nós precisamos caminhar em integridade, que é quem eu e você somos realmente diante de Deus. Gente, isso faz toda a diferença. E para a gente fechar, eu separei um versículo aqui, que está lá em 1 João 2,6, eu até já citei ele aqui rapidamente, em que fala o seguinte: aquele que diz que permanece nele em Cristo, que permanece em Cristo, esse deve andar como ele andou. E se eu for ler tudo, eu não vai dar tempo de eu ler, gente, mas olha só, leiam lá 1 João 2, de 3 a 6, eu li o 6, né? Mas leiam, 1 João 2, de 3 a 6. Ah lá, a Anitta colocou, nada fica escondido aos olhos de Deus, é verdade. O que João tá trazendo aqui, eu quero fechando com esse versículo, né? Com esse, rapidamente, com algumas palavras sobre esse versículo. O que João tá falando isso é que a gente faz uma profissão de fé, essa profissão de fé, assim, no que eu tô falando, da minha confissão, olha, eu estou em Cristo, eu pertenço a Cristo, eu permaneço com Cristo, eu escolho Cristo todos os dias, e tudo bem, não tem problema falar isso, não, muito pelo contrário, a gente tem que manter firme essa nossa confissão de fé, sim, de que Ele é o meu Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. A grande questão é, o que eu estou falando, Jesus é o meu Senhor, usa até camiseta, né? Jesus é o Senhor. Jesus é o que reina na minha vida. O que não pode ser é somente isso ser frases de efeito. Eu falo isso, ou eu ando com isso estampado na minha camiseta, ou no meu tempo, lá no meu tempo, há muito tempo atrás, era moda, gente, botar um adesivo no carro, com versículo bíblico, essas coisas todas. Eu tinha. O problema não é falar isso, o problema é quando a nossa vida não corresponde a essas palavras que eu estou falando. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aqui eu falei, isso está lá em João. Agora, em 1 João 2, 4, que eu falei para vocês lerem, o apóstolo está falando, olha, aquele que diz que conhece os seus mandamentos e não anda nele, não guarda, é mentiroso. Então aqui o que o apóstolo está querendo dizer, fala assim, olha, não basta dizer em palavras que eu conheço a Cristo, eu conheço, Ele é meu Senhor. A minha e a sua vida precisa demonstrar isso. Permanecendo nele, caminhando com ele, permanecer, simplesmente ter uma vida de um relacionamento contínuo com Cristo. Não é só hoje, daqui a uma semana eu vou à igreja. Não, eu caminho de forma contínua. Eu estou firmado nele. Eu estou na videira. Eu estou ligado na videira. E isso me transforma dia a dia. E me faz caminhar como ele caminhou, como ele andou. Me faz, não, esse caminhar não é a forma como eu ando. Não, é como eu vivo a minha vida.
como é a minha conduta, como é o meu comportamento, que o apóstolo está dizendo o seguinte: se eu permaneço em Cristo, a minha maneira de viver precisa revelar quem Ele é. Então, para a gente ir caminhando aqui para o final, sabe, eu não tenho apenas que falar de Jesus ou apenas falar com Jesus ou apenas conhecer tudo sobre Ele. Eu conheço tudo, Lilian. Eu conheço tudo, sei tudo, desde o nascimento, a sua morte, a ressurreição, e depois que Ele está à direita do Pai. Eu sei tudo, eu sei dar uma aula perfeita. É muito mais que isso. É maravilhoso saber isso. Vai estudar sim, é bom, mas é mais que isso. O convite que o Senhor nos faz hoje é andar como Ele andou. A fé, a nossa fé, e o justo, né, vive pela fé. A nossa fé, ou seja, tem que ser algo prático. A nossa fé, aquilo que nós, o que nós dizemos que nós cremos e é nele, tem que alcançar a nossa vida prática. E é isso, Jesus perdoou, então, peraí, é isso que eu vou fazer. Jesus só falava, ele era verdade, ele só falava a verdade, então é assim que eu vou caminhar. Como ele andou? Uma dica prática. Pergunte-se, o que Jesus faria no meu lugar? Teve um filme, teve livro, né, sobre isso. O que Jesus faria? Como ele andou? Ele andava assim, ele andava em obediência ao Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu só faço o que o meu Pai mandou. Ele era o próprio amor. Ele andava em verdade, ele era a verdade, ele era santidade, ser separado para Deus, humildade. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou, humildade não é não ter dinheiro, não. É uma questão de orgulho, de coração. Serviço é de servir ao Senhor e aos outros. Atos 10:38 fala que Jesus andava fazendo bem a todos. É compaixão, não é apenas me solidarizar com a dor do outro, mas é pegar isso e fazer alguma coisa em prol do outro, é caminhar em misericórdia, caminhar em justiça. Então, queridos, o que o apóstolo está falando para a gente é: olha para Cristo. E eu queria deixar isso para vocês 3 minutos depois que já passou o nosso tempo. Olha para Cristo. Lilian, olha para Cristo. Irmãos aqui na fé, olhem para Cristo e deixe que a sua vida seja completamente transformada e moldada por Ele. Isso nunca vai nos tornar perfeitos, sem pecados, não. Mas se você ler lá 1 João, também 2, não começa a ler do 3, não, começa a ler do 1. A gente vai ver que nós não somos perfeitos, mas nós temos um advogado junto ao Pai, que está ali. Pai, olha só, ele errou, mas eu na cruz já perdoei. Ou então olha para ele, olha através de mim, eu já perdoei. Ele está sendo transformado de glória em glória. Eu tô ali para reposicionar e falar: vamos lá, continua olhando firmemente para mim. O Senhor nos chama a não vivermos deliberadamente em desobediência, mas nós caminharmos, nos deixando ser guiados pelo Espírito Santo, como diz Romanos 8:14. Então, eu queria terminar fechando, deixando uma pergunta para você. Se alguém observasse somente a minha maneira de viver, ou se alguém observasse somente a sua maneira de viver, sem ouvir nada, sem ouvir uma palavra, sem ouvir o que a gente está falando sobre Jesus, tá? A gente nem abriu a boca, nada. As pessoas só estão olhando pra gente, a gente tá de boquinha fechada. Será que elas conseguiriam perceber Jesus na minha e na sua vida? Somente pelo nosso caminhar do dia a dia? Fica com essa pergunta, responda para si mesmo. Eu vou responder para mim, sabe, fazendo um autoexame. E eu termino, toda hora eu termino, né, gente? Mas agora eu termino mesmo, com Salmo 139, 23 e 24. Pense nessa pergunta, se alguém olhar para mim, sem eu falar nada, só a minha vida, eu
Estou de boquinha fechada. Elas vão conseguir ver Cristo através da minha vida, do meu caminhar, do meu andar. E pega isso e vai lá no Salmo 139, 23 e 24 e ora: Senhor, coloco essa pergunta diante de você, agora sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E se houver, Senhor, me ajuda a que isso esteja transformado e me guia pelo caminho eterno. Amém? Deus abençoe vocês. A gente já orou no início. Um feliz dia dos pais para os pais, né? Um feliz dia dos pais por ontem, para os pais que estavam aí. Teve só um comentário aqui. A fidelidade tem que ser totalmente a Deus. O diabo também sabe quem nós somos, mas... E a gente, agora eu preciso falar. Eu sei que a gente passou do tempo, porque a Deda colocou aqui, o diabo sabe. Mas se lembra? Tem uma passagem que fala dos filhos de servas. Olha, eu expulso, eu te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio falou isso. E o próprio demônio, quer dizer, os filhos de servas falaram isso. E o demônio respondeu, sabe o quê? Olha só, eu conheço a Jesus e eu conheço Paulo. Agora, vocês quem são? E deram uma corrida naqueles olhos. Deixa ele saber, ele vai saber que você é filho e filha de Deus, transformado, guiado pelo Espírito Santo, que Jesus te deu autoridade para desfazer, para repreender, para as obras dele. Então, Maria Elizabeth, só falar não é declaração de posição de vida. As atitudes falam a verdadeira verdade de amar e seguir a Cristo. Sim, fale sim, mas deixa a tua vida revelar Cristo. Um beijo, Deus abençoe vocês. Já passei do horário, gente. Tchau, até amanhã.